Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo! Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade, meu povo? Bom, gente, para nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um tema de física do setor B de bola, nós vamos continuar na parte de eletromagnetismo, tá bom? Nós já trabalhamos esta parte, já começamos, então já falei de ímã, de campo magnético, da primeira regra da mão direita, né, que é do fio, né, e da espira e tudo mais. E aí hoje nós vamos trabalhar a ideia, né, de força magnética apenas sobre partícula, tá bom? Não vou entrar em condutor ainda, eu vou fazer uma aula depois específica para condutor, mas nessa aula apenas sobre partícula, tá bom? Este assunto está nas aulas 6 e 7 da apogeu de número 9 do Sistema Ângulo de Ensino, beleza? E bom, e nessa videoaula então trabalharemos tanto a parte teórica quanto a parte prática, né, que é a parte de exercícios. Fechou? Só na boa? E eu aviso aqui para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil, fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente aqui no Estudo Fácil. Combinado, meu povo? Então, bora soltar a vinheta do canal e qualquer dúvida que tiver, mande lá pelo Insta, combinado? Então é isso, meu povo, bora pra aula? Simbora, vamos que vamos! Aê, meu povo, tô de volta. Bom, agora que já soltamos a vinheta do canal, bora começar a conversa. Simbora, vamos lá. Começamos então com a ideia de força magnética. O que seria, né, mais ou menos, né? É quando uma partícula eletrizada, né, com carga elétrica que a gente chama de Q, por exemplo, ela é lançada com uma velocidade V em um campo magnético B que vai formar um ângulo θ com a velocidade. E aí, a partir deste momento, estará sujeita a uma força magnética. Basicamente assim, eu tenho uma região com um campo magnético, eu vou lançar uma partícula, e esta partícula, como foi lançada, tem velocidade, e no momento em que esta partícula entra no campo magnético, ela vai formar um ângulo com a velocidade, ou seja, o campo forma com um ângulo com a velocidade, e aí a partícula passará a estar sujeita a uma força magnética. Deu para pegar? Espero que sim. É basicamente nesta situação aqui, mas eu já vou falar da segunda regra da mão direita, tá bom? Primeira coisa, vamos lá. O que é importante fixar na cabeça? A intensidade de uma força magnética. Qualquer força magnética a gente mede por Q vezes B, V vezes B vezes o seno de θ. Tá bom? Lembrando que isso aqui é para partícula, tá bom? Não estou entrando em condutor ainda, tá? E outra, seno de θ. Quem é θ? Θ é o ângulo entre a velocidade e o campo, tá bom? Entre a velocidade e o campo. Isso é sempre importante lembrar. Fechou? Outra coisa importante, a direção da força é perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor V. Ou seja, é como se fosse, entre aspas, um Pitágoras, tá bom? Só que é um Pitágoras 3D, digamos assim. E aí o sentido vai ser determinado pela segunda regra da mão direita. Então vamos lá. Eu vou aumentar a minha câmera. Vou aumentar minha câmera. Opa, tô aumentando aqui, ó. Oh, beleza, agora sim. Tô aqui, vamos lá. E eu vou fazer com vocês, né? Vou explicar bonitinho a segunda regra da mão direita, tá bom? E depois eu passo pro slide, porque lá vai estar melhor de ver, tá bom? Porque aqui tem aquele problema de eu aponto para um lado e pode parecer estranho do outro lado, mas enfim, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar a regra, todas as regras serão na mão direita, tá bom? Nós vamos usar a mão direita para ficar mais fácil, para não confundir, tá bom? Então, o que nós vamos ter? O polegar, ele vai indicar a direção da velocidade, ou seja, se a velocidade aponta para a direita, para a esquerda, enfim, você coloca o seu polegar para onde aponta a velocidade. Os dedos serão campo magnético, assim como já era na primeira regra, né, onde os dedos já eram a direção do campo magnético. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho a velocidade aqui, ó, por exemplo, a velocidade está aqui,
e o campo está aqui, e eu falei que a força tem que ser perpendicular aos dois, consequentemente a força estará para cá ou para cá. E aí tudo vai depender do quê? Da carga da partícula. Por exemplo, se a carga for positiva, a força estará para cima, ou seja, da palma da mão para cima. Se a carga for negativa, estará nas costas da mão. Olha que beleza! Deu para pegar? É uma regra mais simples, querendo ou não, que basicamente você lembrando que polegar é a velocidade, os dedos é o campo e a força varia quanto à carga da partícula, acabou, você está com a vida ganha. Quer ver? Então bora voltar para o slide. Opa, agora diminuir. Vamos voltar para cá. Ó, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu vou ter uma carga positiva, uma carga aqui positiva. O que eu vou ter? Ó, o campo estará representado pelos dedos, a velocidade pelo polegar, consequentemente a força magnética estará na palma da mão direita. Porém, se a carga for negativa, a única diferença que vai ter é a força magnética estando nas costas da mão direita. E aí o campo estará nos dedos e a velocidade nos polegares. Lembrando outra coisa super, mega, hiper importantíssima. O θ que está na fórmula é o ângulo que está entre o campo e velocidade. Isso é super importante lembrar, para você não esquecer e não se confundir. Tá bom? Fechou? Numa boa? Então é basicamente isso. Não tem mais segredo. E aqui ele está falando, ó, assim como na regra da mão direita número 1, a mão deve ficar espalmada com o dedão separado dos demais, ó, separado dos demais, aponte o dedão no sentido da velocidade, os demais no sentido do campo, e aí você vai ter, se a carga for positiva, a força magnética será no sentido em que a mão estiver apontando, ou se for negativa, estará nas costas. Simples, básico e fácil, tá bom? Bem de boas, né? E aí aqui seguindo, ó, eu tenho aqui basicamente um resumo de tudo, tá bom? A imagem é a mesma, mas só está resumindo aqui, tá bom? Então lembrando que a força magnética a gente calcula por QVB seno de θ, tá bom? Carga vezes velocidade vezes campo vezes o seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade, que é este cara aqui, ó. Tá bom? Fechou? Pegando isso, você já entende tudo. Tá bom? E aí, seguindo, nós temos alguns casos em que nós temos as partículas eletrizadas realizam um movimento dentro do campo magnético. Tá bom? São 3 casos, mas eu digo que são 2 mais importantes. Tá bom? O terceiro não é tão importante, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro caso é quando a partícula ela é lançada paralelamente às linhas de campo, ou seja, os vetores V e B têm a mesma direção. Há, portanto, 2 situações possíveis para este caso. Vamos lá. Situação 1 é quando a velocidade e o campo têm o mesmo sentido, ou seja, é este caso aqui, ó. Caso onde a velocidade e o campo, ó, eles vão ter o mesmo sentido. Portanto, o ângulo formado entre os dois, logicamente, é 0. Portanto, a força magnética é 0. Por que é 0, Henrique? Não entendi o porquê. Seno de 0, se você lembrar da circunferência trigonométrica e tal, seno de 0 vale 0, desculpa, ó, eu já ia escrever besteira. Seno de 0 vale 0, portanto ele zera a conta inteira, tá bom? E já na situação 2 é quando o V e o B ele tem sentidos opostos, que é este caso aqui, ó, velocidade e campo tem sentidos opostos, porém o ângulo formado é de 180, e 180 também tem o seno valendo 0, portanto zera a força magnética, tá bom? Então este caso aqui é um caso bem simples, acabou. Aí acabou a situação. E aí, neste caso, como a força magnética tem intensidade 0 nas duas situações, a resultante também será 0, porque não vai ter forças. Consequentemente, a partícula ela segue, né, o seu trajeto realizando um movimento em linha reta com velocidade escalar constante, porque não vai ter atuação de forças, portanto realizará o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Tá bom? E aí você já matou a charada do primeiro caso. Fechou? Numa boa? E agora o segundo e mais importante caso é quando a partícula é lançada perpendicularmente às linhas de campo magnético. Tá bom? Então se as linhas estão aqui, a partícula é lançada perpendicularmente assim. Portanto, elas formam um ângulo de 90 graus entre velocidade e campo. Fechou? Portanto, vem para cá. A força magnética que a gente calcula por Q vezes V
vezes B vezes o seno de θ, e θ é 90, o seno de θ vale 1. Portanto, a força magnética nesse caso é QVB. E aí, acabou. Tá bom? Nós temos esta situação aqui. Porém, neste caso, ela acaba fazendo um círculo, ou seja, ela acaba realizando um movimento circular uniforme, o famoso MCU. Portanto, a força centrípeta, que é a força que está sobre a carga que aponta para o centro, vai ser igual à força magnética. E aí nós podemos calcular, neste caso, o raio dessa trajetória. E aí, como que a gente calcula? Força centrípeta é mv² sobre r. A força magnética, QVB. E aí você vai resolver isolando o raio, que é aquilo que você quer descobrir. E aí o valor do raio vai ser mv sobre QB, que é a famosa frase do Rabib me vê um quibe. Rabib me vê um quibe. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Tem até a dica do dia, assim, dessa frase aqui que eu já vou mostrar para você, tá bom? Fechou? Porém, como nós estamos no movimento circular uniforme, a gente também pode calcular o período que essa carga realiza, né? Como está no movimento circular uniforme, então a gente consegue calcular. Vamos lá, se é circular uniforme, tem a mesma velocidade, né? A velocidade é a mesma. Qual que é a velocidade? 2πr sobre o período. Por que 2πr sobre o período? ΔS, se ele está fazendo um círculo, o ΔS é o comprimento da circunferência e o tempo é o próprio período. E aí você vai pegar a velocidade e você vai substituir o raio que você já descobriu aqui, ó. Você vai substituir e vai descobrir então que o período é 2πm sobre QB. É bem tranquilo isso, é bem tranquilo. Você entendendo como chegar nas fórmulas, você já está com a vida ganha. Fechou? E outra coisa que eu quero ressaltar, você, meu querido estudante fácil. Nós temos duas velocidades no movimento circular uniforme, tá bom? Velocidade chamada de linear, que é 2πr sobre o período, tá bom? Velocidade linear. E a velocidade angular. Já estou adiantando isso porque teremos exercícios para calcular isso, tá bom? Que é 2π sobre o período. E aí você pode chegar numa conclusão de que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, portanto V igual a ômega-r. Tá bom? Lembrando disso, tá com a vida ganha. Tá bom? De verdade. É bem sucesso aqui, é bem suave essa parte da matéria. Tá bom? Então, bora para o terceiro caso? Simbora. Vamos lá, mas antes, um quadro resumo das 3 fórmulas importantes deste segundo caso. Tá bom? Assim como também as unidades do SI, que você tem que deixar todos os componentes da fórmula, digamos assim. Fechou? Tranquilo? Numa boa? Então bora seguir agora para o terceiro caso, que é quando a partícula é lançada obliquamente. Esse caso aqui é bem raro de cair, tá bom? Já adianto para vocês. E aí o que vai acontecer? Os vetores velocidade e campo serão oblíquos entre si. E aí para não recairmos em um dos casos anteriores, logicamente o θ, que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo, tem que ser diferente de 0, diferente de 90 e diferente de 180. Olha que beleza. Bem tranquilo. Aí a partícula vai passar a realizar um movimento que chamamos de helicoidal, que ela começa como se fosse andar em círculos, digamos assim. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Nós teremos duas velocidades, tá bom? Que a gente vai poder decompor as velocidades. Uma velocidade vai ser paralelo ao vetor campo magnético, que aí vai obedecer o primeiro caso, que é o caso do MRU. E a segunda é quando a velocidade é perpendicular ao vetor campo, e aí vai obedecer o caso do movimento circular uniforme. Tá bom? E aí, consequentemente, formaremos então um movimento helicoidal uniforme, que é como se a partícula andasse em curvas. Fechou? Numa boa? E aí, para fechar com chave de ouro essa parte teórica, um resuminho aqui. Então, se o θ for 0 ou 180, temos um movimento retilíneo uniforme. Portanto, força magnética igual a 0. Se o θ for 90, movimento circular uniforme, sendo o raio calculado por mv sobre QB e o período por 2πm sobre QB. E aí, num terceiro caso, quando o θ é diferente de 0, diferente de 90 e diferente de 180, movimento helicoidal uniforme. Fechou? Numa boa parte teórica? Espero que sim. Então agora partiu exercícios, mas antes vamos ver as dicas do dia que nós já temos disso. Ó que beleza. Essa primeira dica do dia é falando da regra da mão direita número 2.
né, que aí eu mostro onde é o campo, onde é a velocidade, onde é a força, e qual é a fórmula da força magnética, que é QVB sobre vezes o seno de θ, né? Desculpa, acabei errando aqui. E nós temos também aqui a frase do Rabib me vê um kibe, que é quando a partícula realiza um movimento circular uniforme, a gente quer calcular o raio deste movimento. Fechou? Numa boa, e aí o período vai ser 2πm sobre QB. Tranquilo? Numa boa? Então partiu exercício de número 1. Simbora, meu povo, vamos lá. EEAR 2022, vamos lá. Partículas beta são lançadas com uma velocidade de módulo igual a perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade tal. Então ele já passou o valor da velocidade do campo, com o sentido indicado na figura. Essas partículas atingem um anteparo no ponto C a uma distância de 26 milímetros do orifício de entrada. Portanto, o raio é 13, o raio é a metade. Tá bom? Lembre-se disso. Ponto A após percorrerem uma trajetória igual a uma semicircunferência conforme a figura. Nessas condições, foi possível medir a relação carga-massa dessas partículas. Ou seja, ele não quer uma velocidade, ele não quer o raio, não quer carga, não quer massa, ele quer Q sobre M. Ó que beleza! Olha que beleza. E aí você vai resolver numa boa, fazendo o quê? Que a força magnética é igual à força centrípeta. Por quê? Ele realiza uma trajetória semicircular, né? Ele realiza um movimento circular uniforme. E aí você vai substituir tudo bonitinho e você vai ver o que ele quer, né? Você corta este quadrado com este V e aí ele quer Q sobre M. Ele quer isso daqui, ele quer carga sobre massa. Então passa esse campo para lá, a massa dividindo e substitui os valores, tá bom? Lembrando de passar tudo para SI, ou seja, aqui metros por segundo, tá bom? Isso daqui que é importante também deixar. E o restante, passar este raio aqui para metros, tá bom? Lembrando também de dividir por 2, né? Porque ali o que ele passou foi o diâmetro. E aí você vai descobrir então que a relação carga-massa que ele quer é 1,75 vezes 10 elevado a 11 coulomb por quilograma, alternativa C de cebolinha. Olha que beleza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo esse exercício. Numa boa. Fechou, meu povo? Tranquilidade? Então bora pro 2. Bem simples, né? Bora pro 2. O 2 é da FUVEST 2022, porém adaptado. Por que adaptado? Porque na prova original, essa questão veio sem alternativa correta. Tá bom? Veio sem resposta, mas agora está adaptado. Então vamos lá. 2 fios muito longos transportam cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. Uma partícula de carga Q+, ou seja, uma carga positiva, situada a uma distância R de cada um dos fios, move-se com uma velocidade constante ao longo da direção Z. O módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por... Bom, vamos com calma, vem para cá. Aí ele fala, né, ele adota, já passa a fórmula do campo magnético aqui e tal. Beleza, vamos lá. Mas isso aí você já sabe, porque você já viu comigo na aula passada. Então vamos comigo. Atenção, atenção. Primeiro, vamos descobrir a direção do campo magnético que cada um dos fios gera na partícula. Então vamos lá. O fio da esquerda, o fio que está para cá, ele entra na partícula e o outro fio também entra. Portanto, o campo magnético dos dois fios é para dentro. Sendo para dentro e a velocidade está para cima, ou seja, ele vai entrar, velocidade está para cima, portanto, a força que o fio 1 faz na partícula e que o fio 2 faz na partícula são para a esquerda, né? No caso, na minha esquerda aqui. Tá bom? Então, vai para a esquerda. As duas vão para cá. Olha que beleza. E aí, o que você vai fazer? Ele quer a força resultante, certo? Ó, ele fala: o módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por... Ou seja, você vai ter que somar as duas forças, tá bom? Porém, o que você tem que lembrar também é que essa carga está perpendicular, ou seja, θ é 90. Portanto, você vai usar a fórmula de F igual a QVB, sem se preocupar com o seno de θ, tá bom? E aí você tem Q e V em evidência. Você coloca os dois em evidência e você vai ter o quê? A soma dos dois campos. Porém, como os dois campos têm a mesma direção, qual será essa soma, né? 2 vezes um campo. Um campo é dado por μ vezes I sobre 2πr. A FUVEST te deu esta fórmula, tá aqui. Mas a gente já tinha trabalhado ela na aula passada,
tá bom? Então vai ficar como, ó? F é igual a QV vezes 2 μ vezes I sobre 2πr. Você corta o 2 e sobra o quê? F é igual a QV μ vezes I sobre πr. Fechou, né? Isso daí estava em todas as alternativas. Porém, bastava ver agora no sentido, né? O sentido das forças. Bom, se as duas forças estão apontando para cá, ó, a resultante está para cá, portanto, na direção oposta ao y, ou seja, na direção menos y, portanto, a alternativa B de bola. Olha que beleza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo esse exercício. Numa boa, na direção contrária ao eixo y. Fechou? Numa boa, meu povo? Espero que sim. Um exercício um pouquinho mais trabalhoso da FUVEST, mas que também dava para resolver de uma maneira bem tranquila, não é verdade? Qualquer dúvida, me envie lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou? Então bora pro 3, meu povo. Simbora, vamos lá. 3 da UERJ 2021. Um elétron E de massa m e carga q executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade tal. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Admita que a razão tal vale isso. Nessas condições, ele quer a velocidade angular. Olha aqui o exercício que eu falei para você, que a gente teria que calcular essa velocidade angular. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai ter que pensar? Eu vou fazer a mesma relação, que força magnética igual a força centrípeta. Ou já poderia ter ido direto. Como assim? R é igual a mv sobre qb. Tá bom? Isso também eu já poderia ter ido direto. Tá bom? Mas aí a gente poderia fazer passo a passo. Tá bom? Se eu fosse direto, o que eu ia fazer? Ia substituir a velocidade. Primeiro, a velocidade angular eu sei que é ômega vezes r. Tá bom? Isso daí eu já sei, que eu já tinha mostrado para vocês. Ômega vezes r. Ou seja, o r cancela dos dois lados. E aí eu vou fazer o quê? Ó? O que vai me sobrar? 1 é igual a m ômega sobre qb. Fechou? Numa boa? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar tudo para o outro lado. Então fica, ó, qb é igual a m ômega. Eu quero ômega, portanto eu vou passar esse m dividindo. Me sobra q sobre m vezes b aqui, ó, é igual a ômega. Eu tenho o valor da relação carga sobre massa e eu tenho o valor do campo. Só substituir e vou descobrir o quê? O valor de ômega, que aí já caiu aqui, ó. Já substituí a relação entre Q, carga e massa, substituí o valor do campo e aí eu chego então que a velocidade angular ômega é 4,8 vezes 10 a sexta radianos por segundo, alternativa A de abobrinha. Olha que beleza. Exercício também tranquilo, né? Claro que aqui a gente teria que lembrar do movimento circular uniforme, inclusive teremos aula disso, tá bom? Vou preparar. É um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que também dava para resolver numa boa, não é verdade? Então, meu povo, sucesso, né? Suavidade. Então, bora pro 4. Vamos lá. 4 do Enem 2021. Você fez esse exercício aqui no Enem? Eu fiz e errei porque eu não sabia essa matéria, mas agora a gente sabe, então vamos acertar. Vamos lá. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida e isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Ou seja, se a gravidade é assim, significa que a velocidade também vai ser assim. Tá bom? Ou seja, a velocidade estará entrando no plano da figura. Fechou? Portanto, ele pede o que? Ele quer visto de cima o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético está representado em. Bom, se o campo está para lá, ó, eu vou deixar a minha mão assim, a velocidade tem que entrar, porque vai seguir a mesma direção da gravidade. Portanto, carga positiva, a força está aqui, ó, carga negativa, a força está aqui, portanto, a alternativa A de amor. Olha que beleza. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício, né? É super fácil. Super fácil, né? Agora você não erra mais. Olha que beleza, fantástico, né, meu povo? Então bora pro 5. Simbora, 5 da UEMA 2021, desculpa. Vamos lá. Cientistas em um experimento colocam uma partícula positiva de massa tal, com carga elétrica tal,
que se mantém uma trajetória circular de raio tal, graças ao campo tal. Bom, ele pede o que? A velocidade da partícula. Bom, é só aplicar na fórmula do Rabib me kibe. Simples, mas se você não lembrar, você vai fazendo passo a passo. Você vai substituir os valores, certo? Lembrando que o micro aqui é 10 a menos 6. Tá bom? Lembra de passar isso daqui para metro, então fica 5 vezes 10 a menos 2. E aí o restante está ok. E aí você resolve a conta e descobre então que a velocidade é 4 vezes 10 a quinta metros por segundo, alternativa A de abobrinha. Olha que beleza. Bem fácil, né? Bem fácil essa questão. Questão bem simples, era só para você calcular a velocidade, você já matava de primeira, né? De primeira. Fechou? Então bora para o 6. Vamos lá. 6 da Faculdade Albert Einstein 2021. Essa questão aqui é legal. Vamos lá. Se uma carga elétrica pontiforme positiva se movimenta no interior de um campo, enfim, ele vai até mostrar a regra da mão direita e você, se não lembrasse, poderia lembrar na hora da prova, né? E aí vamos lá. Pergunta aqui, ó. Duas cargas pontiformes QA e QB de módulos iguais de massa tal penetram em uma região R com velocidades iguais indicadas por setas, conforme mostra a figura. Nessa região atua um campo magnético uniforme B perpendicular ao plano dessa folha com sentido para fora dela, ou seja, para mim. Fechou? Para mim, ó, tá aqui. A figura mostra também as trajetórias, tá bom. Com relação aos sinais das cargas QA e QB e a relação entre suas massas, pode-se afirmar que, primeiro, se está aqui, ó, se está aqui e a carga, enfim, a partícula realiza uma trajetória para cá, ó, está na palma da mão, portanto, QB é maior que zero, logicamente QA é menor que zero. Isso já dá para a gente saber, tá bom? Ou seja, QB é maior que zero, eu fico, ó, já posso tirar algumas alternativas aqui, eu fico entre B, C e E. Porém, o que eu já poderia lembrar? E agora ele quer uma relação entre as massas, certo? Se eu lembro da fórmula do Rabib me kibe, ó, tá aqui, é que ali ele fez todo passo a passo, caso você não lembrasse da fórmula. Porém, eu sei, opa, peraí, fiz besteira aqui. Eu sei que quanto maior a massa, maior o raio. Portanto, o raio de B é maior que o raio de A. Olha que beleza, o raio de B é maior que o raio de A. Logicamente, a massa de B será maior que a massa de A, tornando a alternativa C a correta. C de correta. Olha que beleza. Bem fácil, né? Bem fácil. Se você lembrasse disso, você já matava a charada. Fechou? Portanto, como o raio de B é maior que o raio de A, logo a massa de B também será maior que a massa de A. Ou seja, quanto maior o raio, maior a massa. Fechou? Numa boa? Então bora para o 7. Vamos lá, meu povo. 7 da Unicamp 2020. Esse aqui é legal. Enfim, ele está falando aqui do Apolo 11 e tudo mais, tal. Letra A. A aceleração da gravidade na superfície da Lua é tanto. Ele pede para calcular o tempo de queda de um corpo solto a partir do repouso de uma altura de 1,8 metros com relação à superfície lunar. Como ele quer o tempo, basta lembrar da fórmula do sorvetão. Tá bom? Mas o meu foco não está aqui. Essa letra A só está aqui para a gente mesmo fazer. Fechou? Então você lembra. É S igual a S0 mais o 0t mais a t quadrado sobre 2. Fechou? Como ele quer ΔS, a gente já tem, né, que é 1,8. Velocidade, ele partiu do repouso, velocidade inicial é 0, portanto zero este termo aqui. E aí me sobra o quê? Que ΔS, que é 1,8, é igual a 1,6 gravidade, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Eu descubro então que o tempo é 1,5 segundos. 1 segundo e meio, acabou. Parou aí. O meu foco é na letra B. Tá bom? Mas se você já bateu o olho, assim, se você for lendo bonitinho, você já tem, ó, carga, velocidade, campo e raio. Olha que beleza. Ele quer a massa. Ele já te deu tudo. Você vai aplicar na fórmula do Rabib me-kibe. Porque você tem carga, você tem campo, você tem raio e tem velocidade. Fechou. É só basta ajustar as unidades, certo? Porque aqui ele passou em centímetros, passa para metro, que é 0,36 metros. Fechou? E o resto você já substitui ali. Olha que beleza. Substitui ali e você descobre então que a massa é 7,2 vezes 10 a menos 26 kg. Tranquilo que ali ele vai contar toda uma história, tal, ele meio que te descreve o movimento circular uniforme que você acabou de ver comigo na aula, mas se você não lembrasse, você lia ali, já lembrou, matava a charada do exercício. Fechou? Numa boa, meu povo? Tranquilo, né? Então bora pro 8? Simbora, o 8, exercício da FMJ 2021.
tá bom? No interior de um equipamento há um campo magnético de intensidade constante, direção vertical e sentido para cima, tá bom? Quando um próton com velocidade horizontal v penetra nesse equipamento, descreve uma trajetória circular e se choca com um anteparo no ponto y, tá bom? Admita que, ao invés de um próton seja lançada no equipamento com a mesma velocidade do próton, uma partícula alfa constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Primeira coisa, peraí, já falo disso. Considerando-se a massa do nêutron igual à massa do próton, para que a partícula alfa atinja o anteparo no ponto y, o sentido do campo magnético no interior do equipamento deve ser... Bom, primeira coisa, nós temos um próton com uma massa m e uma carga q. Olha que beleza, simples, né? E aí ele fala, agora, vendo a partícula alfa, ela vai ter o quê? 2 prótons e 2 nêutrons, portanto a carga é o dobro. Por quê? Você tem 2 prótons a mais, certo? Então a carga é 2 vezes a carga de um próton. Fechou, né? E a massa vai ser o quê? 4m. Por qual motivo? Por qual motivo? Se você tem, ó, você tem 2 nêutrons e 2 prótons, como a massa dos 4 ele fala para considerar igual, é 4 vezes a massa de um próton. Fechou? E aí você vai aplicar na fórmula do Rabib MV1Kib, considerando jogar o próton e depois jogar a partícula alfa. E aí você vai ter que igualar os dois para ver se o sentido do campo magnético no interior deveria ser mantido, duplicado, quadruplicado, reduzido à metade, e assim vai. E aí você ia perceber que o campo magnético da partícula alfa teria que ser o dobro da partícula do campo do próton. Olha que beleza, portanto, alternativa A. Ó. O que ele falou? Ó? Para que a partícula alfa atinja o anteparo no ponto y, o sentido do campo magnético, né, sendo que o campo está saindo, né, está vindo para a direita, aqui ó, a carga positiva está para cá, o sentido deve ser mantido, tá bom? Porém, a intensidade deve ser multiplicada por 2. Fechou? Numa boa, meu povo, bem tranquilo, portanto, alternativa A de abobrinha. Essa daqui é uma questão que pode cair no teu simulado, né, para você relacionar com a tua interpretação, tudo mais, uma questão super importante. Tá bom? Numa boa? E aí, meu povo, eu encerro aqui com a nossa aula com a questão de número 9 do Enem 2019, que vai falar da trajetória helicoidal. Ó que beleza, vamos lá. Tá acabando, a aula tá um pouquinho longa, mas vamos que vamos, né? É importante a gente aprender. Vamos lá. Vou até dar um zoom aqui, né? Como é que eu dava zoom mesmo? Ah, lembrei aqui, ó. Lembrei, ó, eu tô até ficando lelé da cuca. Vamos lá. Vamos lá, ó. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, ele está explicando ó, no plano YZ, e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon, n voltas, portanto, a gente vai ter que relacionar a fórmula do Rabib MV1Kib aqui com certeza, tá bom? Logo, com base nos valores Q, B, N, T, pode-se determinar a massa do íon. E aí ele pede a massa do íon. Bom, simples, vou aplicar a fórmula do Rabib MV1Kib. Só que eu vou ter que relacionar com o quê? Com o período. Tá bom? Porque ele fala para relacionar com t, certo? Que é o número de voltas, ou seja, é o período disso. Fechou? E aí eu descubro aqui o período, ó. Tá aqui, é que ele fez todo o passo a passo aqui. Tá bom? Mas se você já lembrasse do período direto, já meio caminho andado. Fechou? Porém, ele fala aqui, ó, que ele dá n voltas. Porém, portanto, né, o período de n voltas vai ser tudo multiplicado por n. Fechou? Que é isso daqui. E aí ele nos pede o quê? A massa n. Logo, ó, eu vou pegar, eu tenho o período t, né, que é isso que ele quer, 2πmn sobre qb. E aí eu vou isolar a massa, isolo a massa, que é o que ele quer, e aí eu chego nesta alternativa correta, que é a alternativa de A de amor. Olha que beleza, que é qbt sobre 2πn. Fechou? Numa boa, essa aqui é a massa, tá vendo? Então o movimento helicoidal ele não cai para você calcular, tudo mais, é uma coisa mais simples. Fechou? Numa boa, meu povo, então, ó, encerro a nossa aula por aqui, agradecendo você pela sua atenção, pela tua paciência, pela tua companhia, né, estar aqui estudando comigo. Então nos encontramos na próxima aula. Fechou, meu povo? Qualquer dúvida, mande lá pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? Muito obrigado, meu povo, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até
a próxima videoaula, meu povo. Tamo junto e até mais.